Bom dia. Vamos ficar de pé um pouquinho. Exercício de manhã, gente. Senta e levanta. Vamos. E vamos nessa pregação já confessando os nossos pecados diante de Deus, porque todas nós somos pecadoras, miseráveis. Ninguém merece, mas Deus quer nos dar, né? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Somos cada uma e únicas e diferentes, graças a Deus. E Deus, no seu infinito amor, ama cada uma. Assim como Ele fez várias flores, né, no seu jardim, Ele fez cada uma de nós também. Com a sua delicadeza, com o seu jeito, com seus espinhos, que floresce numa época, que floresce em outra. Mas que Deus fica naquela expectativa de quando vamos florir. E hoje, né, estamos no tempo da primavera. Você é uma florzinha de Jesus. Olha para a irmã do lado e fala: você é uma florzinha de Jesus. Que está desabrochando nessa primavera que começou, neste retiro começou uma primavera. Amém? Então vamos confessar os nossos pecados, os nossos espinhos. Vamos entregar os nossos espinhos a Deus. Às vezes as nossas vontades de não ter vontade, de não desabrochar. Então vamos entregar a Deus nessa oração. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Bate no peito. Minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém? Então agora você pode se sentar, porque independente da flor que você seja, né, no jardim de Deus, estamos todas niveladas do mesmo jeito. Porque nós confessamos os nossos pecados e nós nos reconhecemos todas pecadoras. Não somos diferentes de ninguém. Às vezes você pode achar assim: a minha dor é maior do que... Ninguém sabe que eu passo, gente, que eu sofro. Quem nunca se sentiu uma coitada? A maior dor do mundo, no auge da TPM. Parece ser TPM todo dia na sua vida. E você não sabe se é hormônio, se é depressão, se é tristeza, se é ansiedade, se é problema mesmo. A gente fica até perdida, né? E o tema dessa pregação é do arrependimento ao descanso. Esse é o tema dessa pregação, do arrependimento ao descanso. E antes de eu vir, né, de Ruth chamar, Viviana está bem. Antes de eu vir de Ruth me chamar, estava ali atrás, e Deus estava fazendo olhar para vocês, falar de arrependimento. E o Senhor dizia assim, que dentro de nós, o arrependimento é aquele cantinho da bagunça que a gente não vai lá arrumar. Sabe aquele que você adia? Não, vai dar muito trabalho. Hoje eu não tenho tempo, não. Hoje eu não estou afim. Sabe aquele cantinho que você tem? Aquela gaveta? Aquele lugar que você adia, aquela poeira escondida. É lá que Deus vai chegar hoje. E aí você fica adiando. E Deus veio, sabe quando você queria ter aquela amiga que chega... Hoje eu vim te ajudar para a faxina. Sabe, aquela amiga que não chega... Hoje o Espírito Santo chegou para a faxina. Amém, Senhor, muito obrigada. Hoje o Espírito Santo veio. Vamos embora, minha filha, acorda, que é hoje que é o dia da faxina. Domingo, Senhor, chovendo. Não quero não. Às vezes a nossa vida está como esse retiro, né? Ontem eu estava aqui pensando e vendo. Aí eu fiquei pensando: Senhor, quantas vezes eu passei em frente a esse hotel e nem enxerguei. Ontem eu passei e a gente tomando café da manhã, né? E teve gente que fez manobra no retorno, e teve gente que se perdeu, A nossa vida é assim. Às vezes é um lugar escondido que você nunca viu.
E no nosso inconsciente também é assim, no nosso arrependimento. Às vezes esse lugar é como algo na sua alma, um lugar na sua alma que você tem que descobrir e ir. E a chuva de hoje, às vezes, na sua vida, você já acordou. Quantas vezes você já acordou, olhou o tempo e disse assim, o dia está triste. Se a gente olhasse o dia de hoje, a gente ia achar o quê? Ai, hoje está um dia com cara de remorso. Um dia triste, né? Às vezes a gente já começa o dia com esse pensamento. E hoje é o dia que Deus vem lavar a nossa culpa, o nosso medo, a nossa preguiça, tudo que nos paralisa, que o inimigo vem nos paralisar com a culpa, com o medo e com a preguiça. Se você reparar, alguma área da sua vida está parada, é por culpa, por medo ou por preguiça. E a pregação é sobre o arrependimento. E o arrependimento, às vezes a gente não quer ir lá, porque dói. Não, mexendo que está quieto, deixa isso quieto. Né? Quero mexer nisso não. E a gente vai adiando, e vai adiando, e vai adiando, e vai vivendo assim mesmo, e vai passando por cima, e uma hora aquilo explode. O que você não disse na hora que tinha que ter dito, o que você fingiu que não te incomodava, e a gente se arrepende de coisa que a gente fez, a gente se arrepende de coisa que a gente não fez, a gente se arrepende do que fizeram com a gente, e a gente se arrepende do que não fizeram com a gente. E ô raça de mulher que além de se arrepender, ainda se culpa que é mãe. Mãe parece que carrega uma culpa. Você vai fazer para o filho, se sente culpada. Se não fez, se sente culpada. E o arrependimento é diferente da culpa. A culpa, nós rezamos, né, por minha culpa, minha máxima culpa. A culpa, ela é um reconhecimento, sim, de responsabilidade, de clareza. Às vezes a gente faz tanta coisa na nossa vida, a gente se ocupa tanto, como mulher hoje, a gente, 1000 tarefas, né, multitarefas. E às vezes a gente vai só acumulando. E a culpa, às vezes vem. E a frustração, e o inimigo ali vai achando a brecha dele. É um terreno fértil para o inimigo. Então, da culpa reconhecida, eu tenho culpa disso, eu reconheço. Mas aquilo não pode virar uma tempestade dentro de mim, um tormento. Olha bem para a irmã bonita que está do seu lado. Ó, tá bonita, vê se está cheirosa, acordou, tomou banho, escovou o dente. Fala uma coisa para essa querida do seu lado. A seguinte frase, ó. E se não existe? Fala de novo. E se não existe? A gente fica tão preso no e se? E se? E se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito isso? E se tivessem feito isso para mim, por mim? E se não tivessem feito isso comigo? E se não existe? E o inimigo usa o e se para te dizer que Deus não está ali. Onde estava Deus? E a gente vai se alimentando daquilo dali, daquela história ali, daquela fantasia que não existe. De monstros que nós vamos criando na nossa história que não existem. Aconteceu, ponto. Aconteceu. Já foi. Já deu. A culpa nos amarra lá no passado. A culpa, ela te paralisa. E é isso que o inimigo quer que você fique parada lá.
A culpa, ela vai te matando aos poucos. A culpa é um suicídio de vivo. Você está morto. Lá atrás. A culpa é fonte para uma depressão. A culpa é o auge, talvez, do nosso orgulho. Porque a gente acha que o que a gente fez é tão horrível, o pecado é tão grande, que Deus não é capaz de perdoar. Olha o nível de orgulho e de vaidade que o inimigo é capaz de colocar no nosso coração. Não, você não sabe o que eu fiz. Eu sabia que eu estava errado e fiz assim mesmo. E Deus não é capaz de perdoar aquele aborto que eu cometi, a traição que eu cometi, o erro que eu levei o outro a cometer, a marionete que eu fui na mão do inimigo. Deus não é capaz de me perdoar. O que eu acabei, os projetos de Deus que eu destruí com as minhas mãos, Deus não é capaz de me perdoar. A culpa é isso. Você já reconheceu, que é o primeiro passo. Você já reconheceu, mas você está amarrada lá. A pessoa está amarrada naquele lugar. O objetivo do inimigo é te parar. De minar, ele quer minar a sua fé. E você vai morrendo. Você vai morrendo. Nós estamos no retiro que fala de confiança, né? E quando você nasceu, e eu nasci, né? Eu sou pecadora, você também. Quando eu nasci, quando você nasceu, todo mundo nasceu pelada, né? Ninguém nasceu com roupa, depois que vê a roupa, certo? Nós nascemos peladas, nuas. E sem fé. Você sabia que você nasceu pelada e sem fé? Você nasceu pelada e sem fé. A fé é um dom de Deus, é uma graça que foi depositada em você no dia que você foi batizada. Naquele dia você vira filha de Deus e você ganha fé. Por isso que você confia. É por isso. E quando a gente começa a entender essas coisas e é capaz de acreditar, não porque eu consigo, mas porque é a graça de Deus, do Espírito Santo que vem, a luz da verdade, que clareia toda a treva que estava dentro de mim. E que pela ignorância, tanto do seu pecado de quando você cometeu, ou da ignorância de você não saber que Deus te perdoa a si mesmo, nós não somos capazes de sobreviver. Nós sobrevivemos pela fé. Nós precisamos acreditar. E o arrependimento é diferente da culpa. O arrependimento é a chave da guinada da nossa vida. Eu errei. Mas pela graça de Deus, a mesma graça de Deus que colocou a fé em mim, pela graça de Deus eu sou capaz de me arrepender. O arrependimento também é um socorro de Deus. Senão nós viveríamos eternamente na culpa. Nós não nos arrependemos porque nós queremos ou porque nós somos boazinhas. Mas é porque Deus nos visita. E pela graça dele, nós podemos nos arrepender. E voltar à dignidade daquilo que o pecado está tentando tirar de nós. O arrependimento é quando eu acredito que Deus faz, apesar de mim. Apesar dos meus pecados, Deus me ama e me liberta e me quer como filha dele, porque ele me conhece e ele sabe que eu sou pecadora. Deus sabe. Deus sabe. Se eu, pecadora, sou capaz de perdoar, imagina Deus que não tem pecado, é sua bondade. E o inimigo vem nos cercando nas brechas que ele encontra para nos enganar, porque esse sentimento de culpa que você pode ter é um engano. Isso é um engano. A culpa, a permanência na culpa é um grande engano. E qual é a diferença? Na culpa, a pessoa
como se estivesse... Você já sabe que você está errada, e é como você estivesse no mar, e você quer mergulhar o seu pecado no mar, você quer botar o seu pecado ali na misericórdia de Deus. Só que quando você se sente culpada, aquilo fica boiando, fica só na superfície, boia. E quando você se arrepende, aquilo afunda no mar da misericórdia de Deus. Você vai ao padre se confessar. Quando a gente vai ao padre receber o sacramento da confissão com o coração arrependido, aquela culpa é apagada. É como se fosse um machucado que você vai olhar, vai ver a marca, mas já cicatrizou, aquilo não vai doer mais, porque Deus curou. Tudo que você viveu de errado vai servir, não tem como deletar. Não dá para deletar. Nós vivemos uma geração que tudo a gente deleta. Não é para deletar. Aquilo é material para a manifestação da glória de Deus. Você é uma pessoa que tem história. Ela era assim. Olha o que depois da graça ela se tornou. Ela é outra pessoa. Aquela pessoa era fraca, era frágil, era acabada. Mas depois da graça visitada, ela é a mulher de acordo com a vontade de Deus, com os sonhos de Deus, com os projetos de Deus. Não é aquela mulher parada, morna, no remorso, ressentida, amargurada, mal amada. É Deus que nos levanta de uma depressão amarrada no passado. Você tem que se cuidar, você tem que ir a médico. Você tem que sim, tem problemas para serem resolvidos. Tem que ir ao médico, tem que ir ao psicólogo, tem que ir ao psiquiatra. Tem que ver suas taxas de vitamina D. Porque a vitamina D baixa é capaz sim de levar à depressão. Mas a vitamina D, para ser ativada, ela precisa da luz do sol. Ela precisa da luz do sol. Então você tem que ter a coragem de deixar a luz do sol entrar na sua vida espiritual também. O que você não quer ver, o que você não quer lembrar, você não consegue sozinha mesmo. É traumatizante, dói. Aí você faz pirraça igual criança, eu não quero. Mas tem que tirar esse mofo. Tem que abrir as janelas. Tem que deixar a luz de Deus, a luz do céu entrar. Enxergar os problemas de frente. É um enfrentamento, sim, de você com você mesma. Mais ninguém. Quando aquela pecadora estava caída, levada em adultério aos pés de Jesus, e o mestre, essa mulher foi pega em adultério. Segundo a lei, ela tem que ser apedrejada e morta. E o Senhor foi tocando naquelas feridas daqueles homens. No final, todos foram embora. Que ele perguntou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos saíram porque somos pecadores. E o Senhor diz: mulher, onde estão aqueles que te condenam? Não sei, Senhor, não estão mais aqui. Então vai em paz, porque eu também não te condeno. Deus não nos condena. Olha bem para sua amiga e fala assim: tudo começa aqui. Tudo começa aqui, ó. Às vezes a gente acha que tudo começa aqui, ou que tudo começa aqui. Mas tudo começa aqui. Por quê? Diz São Paulo a Timóteo: eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Em quem você tem colocado a sua confiança? Em que vozes? Existem vozes no nosso interior. Que voz você está escutando? É a voz de Deus que te levanta? Que te mostra que você está errada, porque a verdade nos liberta? Ou é a voz do inimigo que diz que você não tem jeito? Que a culpa é muito grande? Qual é a voz que fala? Que vozes, que amigos você tem ouvido? Tudo começa pelo ouvido, na escuta de Deus.
Senhor, eu quero te ouvir. Quero ouvir a tua voz dentro de mim. Que vozes? Vozes do futuro que te deixam ansiosa? Crises de ansiedade? Ou é depressiva, amarrada no passado? Ou é ansiosa com o futuro que não chegou? Diz para sua amiga, se não existe. E se do passado não existe? E se do futuro também não existe? Você pode ter todos os projetos futuros. Que permaneça a vontade de Deus na sua vida. Porque às vezes a gente faz os nossos projetos, né? Vai dar um desespero. Senhor, esqueci de te perguntar se isso era da sua vontade. Abençoa, Senhor, esse projeto louco que eu fiz agora para dar certo. Né? E se no futuro, se você ficar no se e não trabalhar, minha filha, não existe. Não correr atrás, não existe. Não resolver ficar bonito e se cuidar, também não existe. Não batalhar pelo seu casamento, pela educação dos seus filhos que está sendo terceirizada, não existe. O futuro a Deus pertence. O passado já foi, nós só temos hoje. E hoje, eu quero que se calem as vozes que me condenam. Hoje eu decido arrumar a minha casa interior. E a gente também tem que parar de se comparar. Né? Mulher, às vezes, se compara muito. Olha bem para você hoje. Olha como é que você está. Se você estiver com a camisa vermelhinha, olha o seu jeitinho. Agora, discretamente, dá uma olhadinha assim para o lado. Olha para a colega do lado. Olha, gente, a blusa é a mesma, mas olha como é que fica diferente. É a mesma blusa. Mas como... Essa aqui de óculos, com cabelo grisalho. Ó, estilosa. Não vou nem pedir para a Claudimar, minha vizinha, vir aqui na frente. Então, são coisas assim que... Cada uma é uma. E se eu fosse igual a ela? Você não vai ser, meu amor. Você não vai ser igual a ninguém. Ninguém. É única, uma florzinha no jardim de Deus. Fizeram tudo bonitinho, né? Mas você é a mais bonita daqui. Você tem que ter certeza disso. Amém? E que Deus venha nos inaugurar um tempo novo. Vamos pegar a palavra de Deus no livro, em Salmos. No Salmo 50. Não vou ler o Salmo 50 todo não, mas é o Salmo da miséria, né, de Davi, quando ele pecou e ele reconheceu o pecado dele, se sentiu miserável. E às vezes a culpa faz assim conosco, porque ele podia ter todas as mulheres que ele quisesse, ele quis a mulher de um dos seus guerreiros. Era a única mulher dele, ele cometeu o pecado do adultério, mandou matar o marido da mulher, porque a mulher estava grávida dele, para não ser descoberto, colocou aquele soldado fiel à frente da batalha para ser morto. Tudo de uma forma consciente. E quando veio o peso da culpa sobre ele, quando ele reconheceu, aquilo foi uma dor insuportável. Porque são as nossas tempestades da alma, né? Mulher tem muita tempestade, não tem na alma. A gente é um turbilhão. Você já entendeu que você é cada uma, que não tem que se comparar com ninguém, mas você sabe que você é muitas, né? Você sabe disso. Você é um universo, né? Eu sou um universo inteiro. Tem muitas coisas aqui dentro. Então, às vezes a culpa vem do jeito que Davi falou ali. No versículo 50, parece que o inimigo, né? Quando a gente está na culpa, desculpa, no Salmo 50, no versículo 5. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Às vezes parece que na nossa vida
está sempre diante de nós a nossa iniquidade, né? Parece que só tem aquilo, parece que você é aquilo. Parece que você é a condenação em pessoa. Parece que você é só aquilo. E somos, né, vivemos a tempestade dentro de nós. Parece que a gente só é aquilo ali. Você é só o seu pecado. E o inimigo fica ali te cozinhando na culpa. Você não é só aquilo. Por que muitas pessoas, o padre ontem estava falando na missa, cometem o pecado do suicídio? Porque a pessoa não tem a tranquilidade de entender que ela não é só aquilo. E que aquilo vai passar. A pessoa não consegue ver que é uma tempestade, mas que vai passar. Aquilo vai passar. O que você fez, o que você não fez, o que fizeram com você, ou o que não fizeram com você. O e se não existe. E aquilo vai passar. A tempestade, ela não dura para sempre. Depois da tempestade vem a bonança. E a bonança também, ela também não dura para sempre. Isso é uma verdade, você tem que saber. O tempo da bonança não dura para sempre. Aproveita o momento da bonança. Não toma decisão quando você estiver muito alegre e nem muito triste. Porque vai passar. Para não vir sobre você a culpa. Se vier o arrependimento, amém. Mas o resultado já está ali. Uma gravidez que não foi planejada. Um filho que você teve solteira. Não foi planejado, mas você já olhou o resultado? Está ali. A gente pode até se arrepender do pecado. Mas todas as escolhas, boas ou ruins, elas têm consequências. E é aí que às vezes a gente não sabe o que fazer. É administrar a consequência. Né? Às vezes você é responsável. Você pode ser uma pessoa muito responsável na sua vida, mas pode ser inconsequente. Mas como assim, Fernando? Aí você é tão boa, você é tão legal, que você diz sim para todo mundo. E as consequências disso? Uma vez eu percebi que eu era responsável, mas eu era totalmente inconsequente. Aí o corpo sofre, o tempo some. Coisa mais cara hoje em dia é o tempo. Tem aquela frase antiga, né? Tempo é dinheiro. Acho que tempo é mais do que dinheiro. Né? E a gente fica ali no si, e se não existe. Existe o fato. Que eu vou entregar a Deus esse fato. E Senhor, me ajuda. Me ajuda. A partir daí. Quando a gente se arrepende, a gente pega e entrega para Deus. Entrega para Deus. Descansa em Deus. E não pega de volta. Não pega de volta o lixo que jogaram em você. Não pega de volta a dor. Não pega de volta. Não pega de volta a acusação. Reconhece, eu errei mesmo. Eu errei. Estamos na nossa faxina aqui hoje. Olha aqui, isso aqui não presta. Isso aqui fui eu mesma. Eu que quis, eu que fiz. Mas hoje eu sei que isso me faz mal. Seja honesta com Deus e com você. Não tem como você amar sua família inteira, seu marido, seus filhos, quem aparecer na sua vida, se você não se ama. É mentira. É engano. Fala assim para sua amiga. Mulher, deixa de ser carente. Mulher, deixa de mimimi. Não é? É muito mimimi. Seja forte, corajosa, bonita. Se enxerga. Bota um espelhão na sua frente. Vê o que está caído. Vê
Vê o que tem celulite. Vê o que você gostaria. Mas se não é, entrega para Deus. Olha só. E luta. Para mudar também, para ter uma alimentação melhor. Ser menos preguiçosa. Larga esse telefone. Para de se comparar. Olha, gente, você tem que olhar para você e achar assim, minha vida é muito interessante. Eu não tenho tempo de ficar vendo dos outros. Porque a minha vida é muito interessante, não dá tempo. Você já ouviu, tudo começa aqui, você está ouvindo o que Deus está falando para você. São João gritava, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede. Quem se arrepende, como que você vai saber na prática? Se você é uma pessoa que se culpa, ou se você é uma pessoa arrependida, como que você vai saber? A culpa, ela nos paralisa. Você fica lá, ancorada, aquele barco ancorado. Você é esse barco ancorado. A culpa faz isso. O arrependimento, ele te leva a uma atitude. Você sai de você. Você não é mais aquela pessoa que só olhava para você, só chorava por você. Por exemplo, quem tem filhos adolescentes, quem está vivendo problema de ansiedade na adolescência, depressões na adolescência, tantas coisas. Quando você passa por um problema de uma traição, o que você viveu? Quando você achou que a culpa era sua, e você conseguiu entender que não, mas você identificou as brechas que você deu, os seus arrependimentos, você chorou com Deus. Você chora assim, eu não estou aguentando, eu não sei o que fazer, mas você bota para fora, minha filha, desabafa. E chora e procura uma amiga de Deus. Não vai falar a sua vida para qualquer um, não. Para de ser chorona. Lá vem ela, aí todo mundo já se afasta. Não aguenta mais você falando, é a mesma coisa. Então você fala. O arrependimento, ele gera uma atitude em você. A primeira atitude que o arrependimento é você aprender com o seu erro. Você aprende. E você não se sente a burra, a culpada, não. Porque a culpa faz isso com você. Amargurada, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou assim mesmo. Eu estou condenada eternamente a isso. Minha vida é esse caos mesmo. O arrependimento te leva à compaixão. Você vê assim, eu não era tão boa assim quanto eu achava. Eu caí também. Você diminui o julgo sobre as pessoas. Porque a sua visão é outra. Eu me arrependi, eu sou capaz de entender. Porque eu passei pela mesma coisa que essa pessoa está passando. Brota vida no arrependimento. Quando a gente vai se confessar, a gente tem que ir com o coração arrependido. Não só sabendo o que fez. Reconhecendo e decidindo querer uma vida nova. Que Deus vai fazer. Apesar de mim, Deus vai fazer. Eu ouvi uma pregação, o padre falando de culpa. É como se você pega uma criança, bota para dar banho numa bacia, né? E deu banho. O menino brincou. As crianças que estavam aqui ontem, gente, chegaram em casa tudo na lama. Aí você bota a bacia para dar banho, né? Aí lava aquela criança, imagina, naquela época do banho da bacia. Aí você lava no caneco, não sei o quê. Aquela água suja ali, você vai lavando, vai lavando. A água limpa que passa é o arrependimento que vai lavando a nossa história. E aquela água suja que ficou é a culpa. O que você faz com a culpa? E por que a gente toma banho ali de novo? Muitas vezes. Joga fora. Joga fora. Joga fora não é em qualquer lugar. Joga fora no mar da misericórdia de Deus. Porque o que você viveu, você não tem que jogar fora em cima dos outros, não. E achar que a culpa é dos outros por causa daquilo. E vai respingando todo mundo com aquela contaminação toda que você foi lavado? Não. Joga fora no mar
da misericórdia. O que a gente se arrependeu de um pecado, foi confessar. Aí você se confessou. Mas você lembra daquele pecado, parece que Deus não te perdoou. Joga fora. Joga fora. Eu fiz o que era errado, contra a lei de Deus e dos homens. Jesus vem dizer, eles não te condenaram? Ou mesmo que eles tivessem te condenado, eu não te condeno. Joga fora no mar da misericórdia. Joga fora em Deus. Você, junta o lixo dessa manhã toda, desse quartinho que Deus hoje está clareando e varrendo com você, e se decida em Deus, eu vou jogar fora isso. Não tem como apagar de mim aqui, mas no céu já está apagado. Todo pecado confessado, vamos dizer que você morreu hoje, você confessou seu pecado, você morreu. Aí quando você chega lá diante de São Pedro abriu o notebook dele de última geração, não sei se ele vai estar com alguma coisa na mão, mas ele vai abrir e você vai falar, não, São Pedro, olha só, sabe aquele negócio que eu fiz lá embaixo? Você sabe, né? Ele vai olhar para você e falar assim, não sei não. Não, mas eu fiz aquilo. Espera aí que eu vou procurar aqui no high-tech, né? Vamos lá, vamos procurar. Não tem nada aqui não, minha filha. O que foi confessado foi apagado no céu. E nossa esperança, por mais que você lembre aqui, o nosso fim não é aqui. Nossa esperança é o céu. Aqui você vai saber, porque você é inteligente. Nós somos muito inteligentes, gente. Vamos falar a verdade, fala sério. Mulher é inteligência pura. Você é inteligente, você sabe. Mas no mar da misericórdia de Deus, aquilo já foi. No céu, aquilo já foi. No céu, aquilo já foi. Vamos lá em Gênesis. Eu gosto muito do livro de Gênesis. Por que eu gosto do livro de Gênesis? Que é bem no início, é mais facinho, né? E às vezes a gente quer respostas na vida da gente. A gente quer respostas. Ou mulher, né? A gente fica encucando com tudo, né? Então a gente quer resposta. E em Gênesis tem a vontade de Deus pura, antes do pecado. Então muita coisa a gente quer resposta, vai na fonte. Não fica aí qualquer fonte que te disser, não, vai na fonte, procura a fonte. Em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis 3 está escrito assim, qual é o título de Gênesis 3? A culpa original. De onde vem isso? Se Deus não nos acusa, de onde vem isso? A mulher, né, estava no Éden, Deus disse para eles, para Adão e para Eva, que tinha criado no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna, para que não comessem do fruto da árvore do bem e do mal. E a mulher, passeando no jardim, foi dar ouvidos para a voz da serpente. Tudo começa aqui. Qual é a voz que você tem ouvido? Você não tem o direito, numa vida espiritual, você não tem que emprestar o seu ouvido para nada que te contamine. Não pode emprestar o ouvido. O que não está te fazendo bem, você não tem que emprestar o ouvido para ouvir isso. E diz assim, quando Deus vai perguntar, e perguntou, onde estás? Deus vai passear no jardim e pergunta, onde estás? E Deus perguntou, quando eles disseram que sabiam que estavam nus, lá no versículo 12, o homem respondeu, a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me este fruto e eu comi. O Senhor disse então à mulher, por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela. Então o Senhor disse à serpente, porque fizestes isso, será maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo, andarás de rastro sobre teu ventre, comerás o pó todos os dias. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela.
Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nessa hora, Deus perguntou, por que fizestes isso? Você vê que todo mundo transferiu a culpa, ninguém assumiu, eu errei. Que quando o inimigo vem nos enganar, como a mulher falou, a serpente me enganou. Tudo que nós trazemos de culpa, não é porque Deus não estava ali. É porque nós somos enganados pelo inimigo. Na ilusão, na brecha de uma carência, no imediatismo que eu quero para agora, numa comparação, porque tem eu também quero ter, porque eu também quero ser. E Adão põe a culpa na mulher, e a mulher diz que a serpente enganou. Onde está o arrependimento? Onde estava o arrependimento? Senhor, eu pequei, me perdoa. Onde está o nosso arrependimento? A gente arruma culpado para tudo. A gente arruma as desculpas que a gente quer dar. E onde está o nosso arrependimento? Senhor, eu errei mesmo. Me lava nesse dia de hoje. Me lava com teu sangue. Às vezes a gente coloca confiança, nossa confiança, eu vou confiar. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. A palavra de Deus diz que uns colocam sua confiança em homens, outros colocam sua confiança em carros, outros colocam sua confiança em cavalos, em cavaleiros. A nossa confiança tem que estar em Deus, para a gente não se decepcionar, porque o outro erra. O outro erra, como eu erro. O meu marido erra, as minhas filhas erram, os meus amigos erram. E onde eu vou, às vezes, no sacerdote, depositar toda a minha culpa no sacramento, eu não preciso ficar falando mal de padre. Porque o padre já carrega toda a culpa, toda a lixeira da humanidade. Eu não preciso botar mais um pouquinho de peso. Tem que rezar pelo sacerdote. E o inimigo só fica nas vozes. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Hoje aqui, nós estamos igual o Mar Vermelho, né? E o Senhor vem nos lavar nesse dia. E o Senhor vai abrir esse mar no dia de hoje. Essa história sua, esse mar esse vermelho que é o sangue de Cristo. Que o Senhor visite nossa história, nossa faxina interior no dia de hoje. Que a gente convide o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e clareia a escuridão daquilo que eu nunca quis enfrentar. Do tudo que eu adiei até o dia de hoje. Combata, Deus, por mim, os meus inimigos. Que às vezes eu não tenho forças para lutar contra o inimigo. Eu cedo muito fácil. Eu caio muito fácil. Vamos pedir a Deus ser honestas e sinceras. Eu sou orgulhosa. Eu sou invejosa. Eu quero que a outra tenha e eu quero que a outra ainda não tenha. Vamos pedir a Deus a graça do arrependimento, de um coração contrito. E para a gente finalizar aqui em Êxodo 14, 13. Assim como Moisés teve que atravessar o Mar Vermelho, diz a palavra de Deus que ele foi, e foi a pé enxuto. Ele foi a pé enxuto. E contra muitos inimigos. Aqui como nós hoje nessa manhã, nesse vermelho do sangue de Cristo, que o Senhor passe no meio de nós nesse dia. Na nossa história, no mais escondido, que ninguém sabe. Que você tem mais vergonha de tudo, que ninguém pode nem imaginar sobre você. Deus vê. Que possamos entregar com o coração arrependido nessa manhã, para que o inimigo não venha nos condenar, não venha nos aprisionar, não venha nos culpar. Resolve essa água suja, joga fora no mar da misericórdia. Toma posse da sua história inteira. Porque e se não existe? Do passado ou do futuro? Decida hoje. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo,
e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não tornareis jamais a ver. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis de fazer. Às vezes a gente quer fazer muita coisa, a gente não tem nem força. E Deus é quem vem no nosso socorro hoje aqui nesse mar vermelho de mulheres lindas. Deus que quer passear na nossa história. Ele quer passear na nossa história para precipitar todo o inimigo quando o mar vermelho se fechar. E você não vai ver mais o cavalo, nem o cavaleiro, nem os inimigos, porque o Senhor vem dizer hoje, o inimigo que hoje vedes, não tornareis a ver jamais. Amém? Aquela culpa, que você hoje possa sair daqui e na capela, entregar um propósito a Jesus Eucarístico. Que você possa procurar um sacerdote, que essa pregação tenha um fruto, que seja uma confissão, mergulhando na água da misericórdia. Tudo, tudo. Deus não te condena. O inimigo que hoje vedes, não tornarei a ver jamais. Temos que confiar, né? Temos que confiar, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Não mais em homens, não mais em pessoas, não mais em cargos. Nós não temos garantia de nada, mas temos o céu garantido a nós, por Jesus que morreu na cruz e prometeu que iria ao Pai e lá prepararia muitas moradas. Sofremos aqui, mas temos que nos perdoar. Você tem que se perdoar. Perdoar Deus. Das vezes que você culpou Deus e disse, onde está Deus nessa situação? Eu estou só nessa situação. Onde está Deus? O Senhor não está me vendo aqui? Eu estou sofrendo demais, o Senhor não estava fazendo nada. Quantas vezes nós botamos a culpa em Deus? E vamos confiar no Senhor que vai passar nesse mar hoje, que vai inaugurar essa primavera na nossa história, né? E que possamos sim, Senhor, confiar descansando nas suas sombras. Porque o tema da pregação do arrependimento é o descanso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Confia em Deus. Nossa Senhora foi aquela que acreditou. Quem quer ser feliz aqui? Quando ela visitou Isabel, que gerou São João, que disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando ela visitou Isabel, Santa Isabel disse o segredo da felicidade de Nossa Senhora. Ela falou assim, bem-aventurada és tu, porque crestes. Bem-aventurada significa feliz. Quem quer ser feliz? Então você fala assim, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu quero confiar. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho, onde não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos dar aliança eterna. Vou confiar. Nós temos uma promessa sobre nós. A aliança eterna. Tudo que a culpa te amarrar, você lembra da promessa. Eu me desamarro hoje. Eu vou, pelas mãos de Nossa Senhora, desatadora dos nós, eu permito hoje me libertar dos grilhões que me prendiam na culpa, dos medos, daquilo que eu achava que eu não merecia, que eu sou pecadora demais. Fecha seus olhos, vamos rezar. Vamos pedir a Deus que venha, nosso socorro nessa manhã. Vem libertar, Senhor, da culpa. Visita
Às vezes que eu disse se, e não sonhei mais os seus sonhos. Que eu me amarrei lá atrás no passado. Eu achava que eu era aquilo. Que eu não entendia, Senhor, que era uma tempestade. E que vai passar. Porque a tristeza matou a muitos, diz a palavra de Deus. Eu não quero essa tristeza em doses homeopáticas na minha vida. Esse remorso, essa doença crônica. Eu não quero, Senhor. O que eu fiz está feito, mas eu me arrependo, Senhor. Visita toda ignorância no meio de nós essa manhã. Visita tudo aquilo que eu não sabia e que depois, quando eu soube, eu me achei horrível. Porque quando eu fiz, eu achei que eu estava certa. Visita toda situação hoje que o inimigo vem tentar destruir a moral. Porque lá na frente ele quer me culpar. Tudo aquilo que o inimigo vem falar no meu ouvido, isso é bobeira. Todo mundo faz. Visita todo o senso de moralidade que existe em mim, Senhor. E faz da moral um terreno fértil para a minha história. Me reconstrói de novo. Assim como inaugura uma primavera nesse retiro. Eu peço a sua poda. Tira o que não é teu, Senhor. Tira aquilo que era muito meu. Do meu jeito. E pelo arrependimento, vem mudar a minha vida. Que eu sinta uma dor quando eu errar. Por ser constrangida pelo arrependimento, que já é uma vontade de mudar e ter uma atitude nova. Que o arrependimento mude a minha vida, é a guinada na minha história. E não a culpa, que é o dedo do inimigo na minha cara. Me lembrando todos os dias, Senhor, do que eu não fiz. Do que eu fiz também. Do que eu permiti que fizessem comigo. E do que eu não permiti também, Senhor, que fizessem comigo. Visita o meu trabalho. Visita minhas renúncias. Se eu renunciei por sua causa, Senhor, que eu não fique me lamentando de cuidar dos meus. Me faz menos murmurenta, reclamona. Porque a murmuração é oração em línguas do inimigo. Tira a reclamação dos meus lábios e me dá um louvor, Senhor, que liberta, que chama a tua presença. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, a me conduzir. Eu quero ouvir o Espírito Santo quando ele diz assim: faz isso. Eu quero ter a coragem de obedecer a tua voz. Eu quero ter a graça de quando o Espírito Santo falar dentro de mim: não faça isso. Eu ter o temor de não fazer, para não ofender a Deus. Visita, Senhor. Eu creio, mas aumenta a minha fé, porque como Nossa Senhora, eu quero ser feliz. Lava, Senhor, nossas histórias, mergulhada não no mar vermelho, mas no seu sangue, Jesus, que nos cura, que nos liberta, que nos lava muito mais do que uma água de um banho. Mas é que lava o nosso pecado, lava o escondido daquele quartinho que eu adiava enfrentar. Lava lá, Senhor, ali, naquele pontinho ali, que prendia a minha história até o dia de hoje. Pode lavar, Senhor. Mostra para o seu sem vergonha, Senhor, é isso aqui. Mas eu não sou só isso aqui. Eu não sou isso. Eu sou o que Deus pensa a respeito de mim. Eu não sou o que eu ouvi que eu era. Eu não sou o que as vozes diziam que eu era. Eu sou aquela menina, Jesus, de coração puro. Mesmo tendo vivido os sofrimentos, mesmo tendo perguntado onde estava Deus, Deus estava ali te amando,
sofrendo, crucificado a sua dor naquele dia. Porque por suas chagas nós fomos sarados. Cristo levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, para que eu tivesse a vida eterna. Fernanda, o Espírito Santo coloca muito forte no meu coração, para que a gente possa fazer um ato profético de renascimento. Aquelas que tiverem condições de se pôr de joelhos e de colocar o rosto no chão, como uma posição fetal. O Espírito Santo quer fazer cada uma de nós aqui neste dia renascer como novas mulheres, novas criaturas, colocando diante do Senhor todo o nosso arrependimento, toda a culpa, para ser levada pelo rio até chegar no mar da misericórdia do Senhor. E que esse Espírito Santo venha transbordar de águas vivas no nosso interior. E à medida que eu for cantando essa canção, eu peço que você vá fazendo dessa letra a sua oração, num clamor genuíno, num clamor verdadeiro, num clamor que pode, creia que o seu clamor pode rasgar o céu e fazer cair sobre nós neste dia, a partir deste dia, essa água viva que vai fazer toda essa semente que está sendo semeada em nossos corações germinar, para que nós possamos viver, como a Fernanda falou, a partir de hoje, uma nova primavera. Esse inverno vai acabar, e o tempo da primavera, e o tempo do sol, e o tempo das cores, e o tempo da vida vai nos alcançar. Sim, Senhor, nós cremos. Por isso estamos aqui diante de Ti, para pedir o Teu perdão. Diante de Ti, Teu perdão venho pedir, Teu perdão venho pedir. Por tantas vezes que errei e caí, e pelo mal me deixei conduzir. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Meu coração necessita de Ti, meu coração necessita de Ti. Nova criatura desejo ser, restaura minha vida, quero renascer. Seja em mim, Senhor, um manancial de amor, transbordando de águas vivas no meu interior. Venha em mim morar e transforma o meu viver. Para sempre vou te amar, quero renascer. Você vai se levantando como se estivesse desdobrando a sua história na presença de Deus. Tudo aquilo que te colocou prostrada até o dia de hoje, e vai renascendo em Deus. Tudo que era cinza, tudo que era escuro, no colorido de uma primavera, numa consagração de futuro novo inaugurado, pela vida que brota desde a missa, toda a vida que brotou do altar.
Vem, Senhor Jesus, meu coração necessita de ti. Canta isso. Meu coração necessita de ti. Nova criatura, nova criatura. Desejo ser, restaura minha vida, restaura minha vida. Quero renascer. Erga teus braços. Seja em mim, Senhor, um manancial de amor, transbordando de águas vivas no meu interior. Venha em mim morar, venha em mim morar e transforma o meu viver. Para sempre vou te amar. Quero renascer. Você vai agradecendo a Deus com seus lábios. Obrigada, Senhor. Quero renascer. Porque o Senhor é o Senhor da minha história, porque o Senhor me visitou, porque o Senhor sabe de tudo. Quero renascer. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o amor da minha alma, porque o Senhor é o Espírito Santo Consolador. Não é o acusador, mas é o Consolador. Obrigado, Senhor, por vontade de ir ao Santíssimo, mergulhar no mar da misericórdia, por vontade de ter um coração arrependido, pela vontade que brota no meu coração, pelo entendimento da necessidade da confissão, para mergulhar definitivamente todos aqueles inimigos que me perseguiam. Louvado seja, bendito seja Deus. Eu quero renascer em ti, Senhor. Oi, a chumaria cantaria, você vai finalizando cantando. Quero renascer. Porque eu confio em ti, Senhor, eu vou renascer. Quero renascer. Isso não é um e se. Quero renascer. Isso é uma verdade. Eu vou renascer. Eu vou renascer. Porque eu descanso em Deus. Senhor, eu vou renascer. Uma nova mulher. Confiante, descanso, a sombra das tuas asas, Senhor. Eu mergulho tudo na tua presença. A tua sombra, a sombra do Altíssimo que visitou Nossa Senhora, é a mesma sombra que visita este lugar. A sombra das tuas asas, Senhor. Descanso do arrependimento ao descanso. Eu descanso. Descanso. A sombra de tuas asas. Eu descanso. Confiante. Descanso. Descanso toda inquietação, confiante, todas as vozes contrárias. Descanso, a sombra de tuas asas, confiante, descanso, a sombra de tuas asas. Onde estão aqueles que te condenavam? Nem eu te condeno. Vai em paz e descansa no Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém, Senhor. Amém.
servir na página, que está transmitindo tudinho, vai acompanhando com a gente, rezando com a gente, não é? E Deus age também lá do outro lado. Vocês podem ter certeza disso. Né? Então pode também divulgar, que está sendo transmitido, a gente está aqui com a ajuda da comunidade Dom de Deus, que é uma comunidade irmã nossa, que veio nos ajudar com toda a transmissão online também da conferência. Então você pode já indicar para alguém que está junto, vai acompanhando com a gente, vai ser muito rezando com a gente, não é? Temos aqui um e Deus age também lá do outro lado. Muito Vocês podem ter certeza disso. Né? Então pode também divulgar, que está sendo transmitido, a gente está aqui com a ajuda da comunidade Dom de Deus, que é uma comunidade irmã nossa, que veio nos ajudar com toda a transmissão online 186. Então você pode já indicar para alguém que está acompanhando com a gente, vai ser muito rezando com a gente, não é? E Deus age também lá do outro lado. Vocês podem ter certeza disso. Né? Então pode também divulgar, que está sendo transmitido, a gente está aqui com a ajuda da comunidade Dom de Deus, que é uma comunidade irmã nossa, que veio nos ajudar com toda a transmissão online. Número 186. Então você pode já